Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Erros e Acertos um convidado que já viveu experiências que parecem roteiro de filme. Liderou equipes pelo mundo, enfrentou crises de alto risco, escreveu um livro sobre gestão com leveza e, mais do que isso, ele foi head de recursos humanos no Grupo Odebrecht e tem muito a ensinar sobre vida e carreira. Seja muito bem-vindo, Genésios Lemos Couto. Muito obrigado, caramba, me sinto renovado aqui sendo apresentado por um jovem assim e outro do seu lado aqui, uma pessoa muito séria, com uma maturidade tremenda. Eu tô em casa. GG, seja bem-vindo, GG. Valeu. Vou te chamar de GG pra gente já criar uma cozinha aqui. Oh, já tá bom. Lá ele, como diz, na Bahia. Quebrar o protocolo. Isso é um bom demais. Isso é bom demais. Você tá aqui com a gente no Erros e Acertos, esse projeto maravilhoso que a gente está desenhando aqui para contar histórias de vida, aprender com vocês e, acima de tudo, compartilhar boas histórias com o nosso público, que muitas vezes, eu sempre falo, o nosso pior conteúdo pode ser o melhor para alguém, né? Ah, poxa, adorei isso aí. Eu tô adorei. Aqui com dois homens das frases bonitas, né? Hoje vai render. Hoje fala, Juanzito, meu parceiro. Esse aqui é meu parceiro. Grandíssimo Jamal. O Juanzito é a minha juventude. É a nossa. Cara, quando a gente se encontrou para começar esse projeto aqui, eu falei, cara, acho que o Erros e Acertos, vou fazer um duet, esqueci a figura humana maravilhosa, sorriso largo, alta astral. Aí, isso é verdade. Começamos, porque a gente tem que aprender com eles, né? Eles trazem uma maravilhosa esperança de uma nova vida quando você se dá a oportunidade de escutar o jovem, né? Pois é. Olha, eu conheci o Juan há 2 semanas atrás e ele, com esse sorriso dele e essa autenticidade, cativou logo. Aí, no final da conversa, ele disse, eu queria que você, no meu programa, Erros e Acertos, no nosso projeto, tô dentro, vamos lá, e tô certo, na hora, porque ele é cativante e a gente aprende também, aprende bastante. E da minha parte, só tenho a agradecer, porque aí é uma honra. E eu que fico sem jeito aqui, né? Vocês vão conhecer um pouquinho mais das duas figuras, o Jamal, cada vez que passa episódio, vocês vão conhecer mais. E hoje, com a presença do Genésio, escutar isso vindo de vocês é uma grande honra, muito obrigado. E, Genésio, também te explicando um pouquinho, né? A gente trazendo ali o que é o Erros e Acertos. Nada mais é do que um programa com 2 amigos que gostam do empreendedorismo, gostam do esporte, do entretenimento, gostam da jornada de vida. E aqui a gente fala sem firula. Então não tem nenhuma requintez, não tem nada que a gente vá falar que não seja real do cotidiano. E a gente quer conhecer da tua trajetória também. Então antes da gente chegar em todos os seus áudios, eu quero entender de onde você veio, qual que é seu ponto de partida, de onde que você é. Conta um pouquinho pra gente. Bom, meu pai sempre me disse que eu era resto de parição. Isso quer dizer o seguinte, eu sou o último filho de 7 filhos, eu sou o caçula. Se fosse numa terra indígena, certamente meu nome seria Camisinha Furada. Porque ele disse que eu vim por um acidente, então, pô... Só pode ser isso. Então, minha origem é daí, desse caminho. E eu sou da Terra da Felicidade, sou de Salvador, Bahia. Coisa boa. Também. Estou aqui também beijo nessa cidade. Os nossos baianos e baianas. Exato. Amo essa terra. Olha, e eu tenho certeza que o povo lá, se não assistir, dá uma porrada, se não assistirem aqui esse meu episódio aqui, viu? No Erros e Acertos. Então, sou capoeirista. Eu, desde os 8 anos, jogo capoeira. E nunca vivi da capoeira, mas nunca me afastei dela. Então, essa é uma origem, faz parte da minha origem, levada para o meu irmão, que era 13 anos mais velho do que eu, me levou para a capoeira, onde capoeira me proporcionou eu conhecer Vinícius de Moraes. Uau, que fantástico. Lá em Salvador, na época, ele queria um menino de rua que não fosse preto, mas que branco, porque menino de rua tinha que ser preto, olha já a mentalidade dele. Olha isso. Tem que ser branco. E aí tem que ser Genésio. Genésio, que é meu apelido, pelo meu tamanho até faz jus, Genésio meio quilo. O apelido na capoeira é esse. Que legal. E aí, fiz faculdade de administração, trabalhei com meu pai num balcão, onde eu aprendi a gostar de gente e a enfrentar gente. Era um bar no centro de Salvador, onde eu convivia com um mendigo embriagado a uma autoridade safada, política, ou uma autoridade com dignidade. Então,
passava a conviver com tudo isso, já aprendi a gostar de gente, fui fazer administração e eu digo, é esse meu caminho. Eu vou seguir cuidando de gente, desenvolvendo as pessoas. Que eu acho que a gente cresce para ouvir as pessoas e devolver a ela um caminho. Então, esse é o Genésio. Tá bem? Que Então, honra, hein? Não, você tá louco. Vocês viram o nível do nosso convidado. Hoje tem conteúdo muito bom, tá? Fica aí até o final, comenta, manda like, compartilha, né? Manda pra todo mundo. Nossa senhora, olha, Que fantástico, Genésio. conhecer gente, eu acho que é o maior desafio da nossa era, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, eu sempre falo que o grande empresário, o pequeno empresário, o comerciante, o que difere é a quantidade de problema, mas a origem do problema são muito semelhantes. E um dos maiores desafios do empreendedor é lidar com as pessoas. Você ter essa arte que você fala muito bem, ser carismático. Opa, obrigado, obrigado. Você tem ser um Pelé aí com as palavras, de repente... Eu acho que hoje a gente precisa muito te ouvir no aspecto assim. O que você falaria para quem empreende um pequeno negócio, para quem está aí na dificuldade, que toda hora perde um colaborador bom, vai lá, treina, de repente a pessoa vai embora, despluga, você nunca mais... Despluga. As pessoas hoje, elas não tem mais essa parada de 30 dias, vamos te pro lugar. Não, ela liga para você e fala, hoje eu não vou mais. E aí você vê com aquele desafio. E agora? Como é que eu entrego esse projeto? Como é que eu entrego esse projeto? Como é que... Né? Queria te ouvir. O que você tem a dizer para esse pequeno empreendedor? Como é que ele dá com gente? GG, conta aí. Olha, primeira coisa para o empreendedor, ele não pensa em falar o A. Ele fale o A, mas saiba que vai ter que falar o A, o B e o C. Isso são o quê? São alternativas. Por que que as startups, os empreendimentos morrem? Caem no Vale da Morte em menos de 1 ano. E às vezes leva 4 anos para sair do Vale da Morte. O pequeno empreendedor, ele tem que entender o seguinte: se depender tudo da força dele, calcule. Qual é o tempo que você vai conseguir, com a sua força, fazer isso? Seja um profissional liberal, quanto tempo você vai precisar das suas forças? Então, ninguém sabe o caminho que vai seguir. Você tem que ir abrindo e clareando a proporção que você vai caminhando. Ah, eu planejei minha vida. Não existe isso. O caminho você vai abrindo a proporção. E o negócio é a mesma coisa. Vai com o crescimento e ele vai tendo esse tipo de problema de pessoas. Outra coisa, para você ter essa pessoa que você depende dela hoje e amanhã ela disse eu não vou mais, quando você tiver uma pessoa, já pense em 2 ou 3 como alternativa. Já mapeie, já deixe mapeado. Eu não gosto muito da questão do parente, então pense 2 vezes antes de você botar um parente nisso, a menos que seja muito bem definido isso. Seja o pequeno negócio que for, porque um parente você não pode demitir se ele disser que não vai amanhã. Então é melhor você ter um estranho e passar por isso. Outra coisa que ninguém pensa. Hoje a rede social fala engajamento. Não existe engajamento sem pertencimento. A primeira coisa que cria o engajamento é o pertencimento. Eu gosto do que Genésio fala. Eu me identifico com ele na rede social. Começa a criar o pertencimento. Esse é o sustentável. O engajamento é numa posição, não me engajei naquele vídeo, mas eu sei que ele tem outra coisa, eu vou para adiante. A mesma coisa é o empregado seu. Ele é empregado mesmo. O pequeno, ele diz assim, eu estou com esse cidadão aqui. Outra coisa, ninguém faz nada sozinho. Verdade. Dê o básico. Dê o básico a ele, salário, remuneração. Mas faça o seguinte, olhe, eu vou ganhar aqui R$50 todo mês. Se você cumprir tudo isso, não faltar e ver, eu vou lhe dar
10% do que eu ganho. Não é 10%. Estipule o que é que você pode dar adicional a ele. Claro. Isso Valorize, cria o quê? né? Primeiro cria a diferenciação do mercado, que todo mundo só quer pagar e às vezes nem paga. Enrola o cara, dali para lá. Aí vem a relação verdadeira. Se você está pensando em explorar ele, tem que se lenhar mesmo. Tem que se machucar, tem que ficar na mão. Então, é uma troca. E aí pode ser uma troca de sentimento com um complementar de remuneração. Porque ninguém vive dessa ilusão só do sentimento. Você cria a identificação e depois o reconhecimento. Você está falando tudo isso. Sabe um mercado que eu achei... Tem um primo que trabalha no mercado, que é interessante isso, que é de recolocação. Ele trabalha numa empresa de ônibus, né? Ônibus faz tanto estadual como rodoviário. E aí, num café, a gente conversando, aí ele falou assim, pô, tô com uma dificuldade tremenda de recrutar motorista. Motorista principalmente de rodoviário, né? Você tem cabelo branco, eu tenho um pouco de cabelo, o Juanzito tem muito cabelo, né? Mas a gente andou muito de rodoviário, meus pais moravam no Rio, a quantidade que eu peguei Cometa, Itapimirim... Pô, vou me incluir nessa aí, tô andando pra caramba de rodoviário, meu. Pássaro marrom, né? É. E é interessante isso que você está falando, né? Que tem certas profissões hoje que elas estão com uma dificuldade muito grande de oxigenação de profissional, né? Você completa esse ciclo todo que você está falando e a gente tem uma outra barreira, né? Que é muitas vezes, dependendo do teu segmento, você encontrar profissional para o teu negócio. E só a complementação, até para finalizar essa pergunta para você, Genésio, um ponto interessante que o Rodrigo trouxe é que hoje, eu pelo menos enxergo dessa forma, as pessoas elas acabam entendendo que elas têm muitas opções, muitas variedades, e inclusive prezam muito pelo conforto, seja o conforto do home office, seja o conforto de, é tudo digital, eu pego um trabalhinho aqui, outro ali, eu complemento uma renda que às vezes dá o salário de um trabalho mais operacional. Como você, enquanto profissional da área de recursos humanos, consegue lidar com isso? Então, eu tenho uma empresa que ela necessita do operacional, mas eu tenho esse conflito hoje no mercado. Qual que é a melhor maneira de eu conseguir lidar com isso na sua visão? Olha, nós não temos solução só para uma coisa, para a morte. Os demais têm. Outro dia eu cheguei para uma autoridade do governo, conversando no jantar, eu digo, cara, como vocês são burros e cegos e ignorantes? Cara, não é política, não. Eu atendo algumas empresas como conselheiro e vejo essa dificuldade. O cara prefere ficar no Bolsa Família do que ir trabalhar, porque ele perde. Infeliz, aí eu disse a ele, infeliz, pega e faça o seguinte, quem ganhar até 2 salários mínimos numa carteira assinada tem direito ao Bolsa Família. É que a miopia de vocês não enxerga ou de propor isso, porque você vai estar alimentando o INSS, vai estar aumentando a renda e você ainda faz o seguinte, quem recebe Bolsa Família tem que contribuir para o INSS, 8% de desconto e vai para o INSS. Apesar depois dessa crise toda aí de roubo e tal, sim, você ainda alimenta. Mas isso é de quem? É de quem vive a gestão, que tem uma atitude dessa, ou um pensamento desse como o meu, que está vendo os dois lados. Esse é o grande ponto. Porque as pessoas não querem mais ouvir as outras. Se eu tivesse, estou vendendo um sorvete, eu preciso do cara que empurre o carrinho de sorvete comigo, porque eu já não tenho mais força para alimentar, eu vou pegar, vou ouvir ele. O que é que você precisa? Vá aqui, vamos fazer isso aqui, vamos dividir. Você não vai ser meu sócio. Você vai ter um fixo, eu duvido que o cara venha, passe para outro lado. Então, você tem que criar dignidade para o cara, tá? Esse é um ponto. E outro dia, recentemente, eu juntei uns trabalhadores no interior do Brasil e expliquei a ele o que era necessário, porque eles querem viver do seguro-desemprego, ser bem demitido. Uma empresa séria não pode demitir, não pode trabalhar com vocês informalmente, porque vem um próprio governo e não é vocês que vão ficar mal, quem vai ficar é a empresa que está explorando vocês. Exatamente. E aí vem a desconexão de órgãos fiscalizadores e de sindicatos que deveriam estar trabalhando para que a comunidade onde ele está não fique de seguro-desemprego, porque ele só vai ter um ganho se
tiver a possibilidade do cidadão ter carteira assinada e contribuir com o sindicato espontaneamente. Mas é uma cegueira tão grande que sabe que alguma coisa vai funcionar no lado da bandidagem. Da bandidagem não, no lado da informalidade ou da malandragem. Então, esse aqui precisa, e na verdade é educação que as pessoas precisam. E as pessoas aí entenderam, eu digo, olha, engraçado que foi bem bacana, foi pessoas bem humildes que estavam lá, e eu disse assim, gente, eu tenho 72 anos. Aí uma pessoa lá disse assim, coroa gostosão. Ah, fiquei todo satisfeito da vida. Aí eu digo, eu não sei de onde saiu, mas vou aí para junto de vocês para explicar melhor. Qual é? Eu estou assim porque eu fiquei 32 anos em uma empresa e quando eu fui me aposentar de carteira, eu recebi todo esse tempo do FGTS e vocês não entendem que isso é posteridade. É para você ter um alongamento. É um alongamento da sua vida útil e produtiva. E aí as pessoas, não entendi, tal. 300 pessoas que eu estava falando e de que ganham até 2 salários mínimos lá dentro. Então, isso falta educação. As pessoas não estão trabalhando. Eu vou dizer, se eu tivesse ainda na vida executiva, eu não ia ter falta disso. Eu não ia ter falta de pessoas. Eu iria até na porta de casa em casa bater e recrutar as pessoas, principalmente no agro. E vou lhe dizer, um grupo agora, eu não vou dizer o grupo empresarial, porque ele não me pagou para dizer isso e eu não vou fazer isso. Ele fez um acordo com o governo que as pessoas que trabalham lá até X salários, durante 5 anos, ele pode receber o auxílio, o benefício da Bolsa Família. Foi recentemente publicado. Você pode botar aí na internet. Legal. E olhar isso. Então, foi uma forma que ele encontrou, exato. Convenceu o governo de fazer isso e assinou um acordo com o governo com isso aí. Agora, é legal isso? Alguém pode questionar. Pode ser um partido desorientado aí, pode entrar Sim. com alguma coisa e dizer isso. Mas é uma solução. Por que o governo não toma isso como exemplo e abre para um convênio? Inclusive, você coloca... O direto. Porque, na realidade, o empresariado está tendo muita dificuldade de contratar de contratar mão de obra. Porque a mão de obra fala, eu não quero carteira assinada porque eu tenho seguro. Agora tem o outro lado da falta de integridade. Eu vou lhe dizer. Que é do jovem ou das pessoas que trabalham em TI, de comunicação, em tecnologia. Uma empresa paga um salário com todos os encargos, essa é a realidade. Que não são poucos, né? Que não são poucos, garante lá, ele em casa, trabalhando, e ele está fazendo bico informalmente para outras empresas, inclusive fora do Brasil. O que é que acontece? Ele às vezes trabalha até mais tarde, aproveitando o fuso horário, e quando chega no outro dia da produtividade da empresa que está pagando, ele está cochilando. E eu digo assim, porque tem vários rótulos de tipo de colaborador. O curva de rio, onde a coisa vai lá, não vai para frente. E tem hoje o online soneca, que ele apaga a câmera, apaga bota no mute e tá dormindo. Tá dormindo. Online soneca. Eu demorei um tempo pra pegar a referência. Eu tô aqui, ó. Por que será que eu vou dar risada, mas não aguentei? Online soneca. Pois é o cara. Pô, corta aí, chega de podinho. Vamos pro próximo. Só hoje o online soneca. Você vai ver, vai pegar e vai dizer a todo mundo aí que tá. É verdade, mas é verdade, é real. O cara que apaga o negócio, não tá nada, porra. O cara é um sacana. E aí vem a falta de integridade dali, entendeu? Muito bom, cara. E a gente tava falando de pequenos negócios e tudo mais, e aí tem uma coisa que pelo menos me desperta curiosidade, talvez em você que tá em casa também, não sei se te desperta. A gente tava falando aqui um pouquinho antes, você falou um pouco do tamanho do orçamento que você tinha, quantas pessoas você tinha embaixo e realmente uma estrutura gigantesca. E aí você nos disse que você começou lá de gerente até você ser VP de pessoas dentro de um grupo grande como a Odebrecht. Como que é você liderar
tamanha estrutura, ter tamanha responsabilidade, qual que são as principais mudanças, se é que dá para fazer um comparativo, de quando você está iniciando ali, que você tem uma estrutura mais enxuta, e você chega nesse tamanho de responsabilidade, você se vê nessa cadeira? Olha, é o seguinte, primeiro, eram 16 países distintos. Ninguém faz nada sozinho, eu já disse aqui isso antes. Você ter capacidade de delegar. Perfeito. Mas se você delegar sem acompanhar, é delargar. Então, Isso aí é para anotar, hein? É para anotar. Se você delegar sem acompanhar, é delargar. delargar. Então não é delegar. Então você tem que fazer uma delegação planejada. Até aqui você pode decidir, a partir daqui você vai para a alçada superior. Até aqui você pode fazer. O delegar é para fazer o que é certo, não o que é errado. Para fazer o que é certo. Então, essa é a coisa. E às vezes, a pessoa mal preparada para uma delegação acha que ele virou uma autoridade e tudo pode. E nem tudo pode. Tá? Tem que ser dentro da regra. Então, essa é a coisa, você conhecer as pessoas e fazer a delegação correta. Outra, o Brasil são vários países aqui dentro. Não pense que a mentalidade de um jovem ou de uma geração Z, que é tão questão de São Paulo, é igual a da Bahia, a de Pernambuco e a de Manaus. Existe a diversidade geográfica que nenhuma pessoa que fala em ESG não fala nessa diversidade. E tem a diversidade cognitiva. Então, as pessoas que foram capacitadas em São Paulo, nas big universidades daqui, têm uma linha de pensamento igual de todos os professores. Quando você vai para o Nordeste, é outra. Agora, no Nordeste não tem talento? Tem talento, sim. Então, tira o foco. A necessidade de São Paulo é uma. Tem muitas opções. Aí aparece os jovens sapato alto. Não quero essa, não quero aquilo. Agora, vai para o Nordeste. O cara quer uma janela de oportunidade para mostrar a sua capacidade ou a sua vontade de trabalhar. E eu fazia isso. Perfeito. Eu cheguei no país Equador, onde o maior índice de conflito trabalhista eram com os soldadores. Porque eles faziam quando tinham poucos soldadores no país, porque não tinha grandes obras de montagem. O que é que eu fiz? Abri uma escola de soldadores, enchi o mercado de soldadores, levei do Brasil 3, 4 caras experientes, faça aí. Enchi, acabou a hegemonia dele, e de equatoriano, fazendo com escolinha de soldadores de equatoriano. Pegava os melhores e deixava o resto no mercado. Aí baixou. Aí você tem que fazer investimento. E isso a empresa que eu estava me permitia, me delegava, aí eu fazia isso e me dava orçamento suficiente. Acabou. A mesma coisa hoje. Ah, você não quer? Vai buscar no Nordeste, pegue aqui, ó, faça uma vila, se for grande empresa, faça uma vila, dê um auxílio de moradia por 4 anos e eu quero ver. E aí tem, não vou dizer o segredo, aí o cara tem que conversar comigo, porque ele dizer a consequência eu sei que não vou dar essa dica não. Aí tem que já chamem o Genésio no Instagram dele, entrem em contato, vejam o valor e descubram um segredo. É isso aí. Então, olha, não existe a dificuldade, existe a forma como você tem que fazer, entendeu? Pô, interior do Brasil tem escolas aí, aconteceu isso no agro. Nós tínhamos no agro somente o foco nas grandes faculdades de agronomia de São Paulo. Não, vamos para a cidade do interior. E fizemos, e acabou. Perfeito. Aí acabou e você dá a qualificação. Nós temos um programa de aceleração de conhecimento dos jovens. A empresa, as pessoas saberem da rotina da empresa e da operação por quem faz. Não para o professor. A gente fazia o gerente da aula, o especialista da indústria da aula, o agrônomo da aula, e a gente fazia como? Vamos ensinar a esses executivos, que eram assim. Então, na verdade, existe hoje uma preguiça mental para isso, para algumas coisas. E para quem está começando, vai uma startup ou para o jovem empreendedor, olha, o Brasil não é para amadores. Você tem uma lei tributária que não
tem um código tributário que tenha tudo. Não, tem uma perninha ali, tem uma perninha aqui, tem uma jurisprudência ali. Isso é verdade absoluta. Às vezes você morre sufocado por isso. Às vezes você erra por não saber o que é certo. E às vezes você sabe o que é certo, erra para manipular mesmo a questão. Então, olha, esse é o problema. O empresário no Brasil, como você disse, ou empreender no Brasil é um desafio tremendo, porque tudo é contra você. Uma legislação trabalhista antiquíssima, que é uma fábrica ainda, melhorou muito, mas ainda é uma fábrica de queixas trabalhistas, e aí, por aí vai. Perfeito. Muito bom. Não, muito aprendizado, né? Na verdade, assim, a gente... eu quero te... Agora, olhando um pouquinho para você, assim, você tem muitas histórias boas, muitas passagens boas na tua carreira, né? O que foi um erro e um acerto na tua vida? Primeiro erro meu que eu tive foi... eu participei de grupo folclórico muito cedo, na Bahia, de capoeira. Primeiro que eu era meio atração. Um menino de 11 anos. E eu fazia samba de roda com as baianas. Até uma concunhada minha, era gostosona na época. Mas eu era menino, não tinha essa percepção ainda. E ela dançando, né? Celinha, desculpe aí, viu? Desculpa. Apaga isso, Apaga isso aí. Aí teve um colégio de freira, Nossa Senhora do Salete, queria fazer uma apresentação folclórica com as meninas do convento e tal. E aí, quem é que vai ensinar? Não, adulto não, entrar aqui no colégio de freira. Genésio, ele é meu vizinho, ele tem 11 anos. Aí me chama para eu ensinar músicas de samba de roda para ela fazer. E no Pelourinho, não sei se você conhece a Bahia, sim, no Pelourinho era lá que a gente se apresentava num casarão daqueles. E meu primo, Roberto Satanás, ele puxava a música de samba de roda, tocava o pandeiro. E ele dizia, era um samba de roda que ele dizia assim, quem tiver pau pequeno vai embora. Mas a música é pé pequeno. Mas ele dizia pau pequeno. E eu cheguei lá nas freiras, comecei a cantar a música e usei o pau pequeno. Tem até Caetano Veloso que até essa música. Rapaz, as freiras subiu. Foi o meu primeiro, mas foi por inocência. Eu não tinha. Eu vi aquele pau pequeno, pau pequeno. Negócio, As freiras foram. Esse foi o meu primeiro erro. Né? O meu inconsciente. Sim. O meu outro grande erro, que eu me lembro que eu coloco isso como um erro profissional, foi quando eu fui para Angola. Fui para Angola em 2003, um ano após a assinatura de paz. E eu fui com a missão assim de qualificação dos angolanos, porque com a guerra não se podia muito brasileiro, não conseguia qualificar aí os angolanos porque estava em guerra. E depois que ficou a paz, mudou o drive e vamos qualificar os angolanos. E eu sempre pratiquei a capoeira Angola. E eu tinha aquela coisa lúdica. E eu fui com a coisa lúdica da capoeira Angola para Angola, mesmo sabendo que a capoeira não era de Angola. A capoeira foi desenvolvida pelos bantos na Bahia, em Santa Amaro, no Recôncavo Baiano, e usava a música e a dança só. Certo. E eu fui com essa coisa lúdica. Foi um erro. O angolano não queria coisa lúdica com ele. Ele queria o seu conhecimento para se qualificar e compensar os 30 anos que ele ficou em guerra. E até hoje fiz grandes amigos em Angola, e tem um deles que eu sempre... Adibaio, um forte abraço para você. Aí, era isso. Eu errei, eu mudei. Digo, não é isso. Legal. Ele não quer coisa lúdica, ele quer compensar o período, ele quer transmissão de conhecimento disso aí. E foi um erro meu, assim, um dos erros que eu cometi na minha avaliação intercultural.
E aí você falou o seguinte, como é comandar, eu terminei desviando do que eu queria lhe dizer. Eu estava abrigado em uma cultura organizacional, mas eu convivi aí em 16 países da América Latina, de que a cultura você tem que ajustar a cultura local. E para você chegar num país, você tem que ser curioso, humilde e tolerante. Curioso para entender a cultura daquele país que você está indo. Humilde para aceitar e tolerante para suportar as adversidades com você mesmo e com a transferência de conhecimento para aquelas pessoas. Fantástico. Se você é um expatriado, é porque supostamente você tem um conhecimento adicional para aquele país ou para aquelas pessoas. Você vai e não pense em ficar eterno, porque você perde o foco de ir com aquela missão. É isso aí. Pô, sensacional, é uma aula atrás da outra. Que isso, hein? Vamos ficar aqui até amanhã com ele? Não, assim, ó, eu não sei você, mas o reloginho ali bateu 34 minutos, parece que a gente tá aqui há 4 minutos. Essa é a verdade. E tem tanta pergunta que eu quero fazer, mas tô tentando selecionar aqui de algumas que eu dei uma olhada. Genésio, e como que, por exemplo, na hora de uma contratação, né? Tanto para o empreendedor e até isso é bom para quem está se candidatando à vaga. Como que você identifica que aquela pessoa, dentro de uma entrevista, de algumas fases de uma entrevista, ela tem de fato o feeling, ela tem de fato a sinergia com a cultura da empresa? Porque esse ponto é importante também, né? Não adianta você ser tecnicamente bom, mas quando você olha para o lado pessoal da pessoa, estou perguntando isso porque você é o especialista aí no tema, essa pessoa ela não tem ali os propósitos, os valores, a determinação alinhado com o que a empresa procura e espera. Como que você faz essa mensuração? Olha, antes mesmo do técnico, eu não entro no técnico. Tá. Eu entro no comportamento. Porque hoje as pessoas são contratadas. Sempre foi assim. Perfeito. É contratada pelo currículo e demitida pelo comportamento. Essas são as duas diferenças. Então, a minha era identificar, não que ele tenha os mesmos valores da organização, porque às vezes ele desconhece. Okay. Mas se aquele valor que ele não tem, se é possível capacitá-lo para ter. Essas são as coisas que você tem que fazer. E tem uma outra. A gente tem que saber que cada pessoa é agente do seu próprio destino. Você quer criar o seu destino? É claro que você tem que dizer o ambiente. Se a pessoa estiver necessitando do emprego, ela vai aceitar tudo. Mas você tem as perguntas para ele cair na casca de banana se aquilo é fake ou não. Tá? E às vezes você tem um potencial, uma pessoa de potencial muito grande, mas potencial não paga o salário da pessoa. Então, o que aqui eu tenho que desenvolver para que ele mostre aquele potencial. E hoje, o pior veneno de quem vai buscar um emprego é a própria família. Que às vezes assim, fulano é um talento. Mas é talento diante dos olhos dos pais, diante de casa, ele nunca foi avaliado. Faz todo sentido. E essa carga, quando é a primeira avaliação dele, o feedback, ele se frustra. Pô, eu não era esse retado todo que me diziam. Então, esse é um cuidado que as famílias têm que ter. Porque potencial não paga o salário. É a entrega. Pô, isso é um ponto muito legal e eu acabei passando por algo similar. Modéstia à parte, mas sempre escutei, pô, você sabe se comunicar bem, você tem um carisma, como vocês falaram no início, sempre fui um cara curioso, dedicado. Mas eu também sempre aceitei tudo que eu tinha de oportunidade para aprender e eu sempre gostei de aprender com quem já construiu ou então com quem estava querendo construir. E isso me abriu muitas portas e não necessariamente eu comecei... Óbvio que não, na verdade, ganhando um belo salário. E dentro da minha jornada hoje, completa aí 10 anos, né, basicamente como profissional, atuando no mercado. E dentro desses 10 anos dessa trajetória, eu posso dizer que até hoje, basicamente, óbvio, fiz a minha linha de receita e tudo mais. Mas por muitas das vezes, a grande maioria, eu paguei para aprender para que então eu comece a colher esses frutos. E eu vejo que isso não é tão natural da maioria das pessoas, né? Você que lidou com pessoas, você pode dizer melhor. É meio que o contrário, a pessoa ela entende que ela tem muito mais direitos do que teoricamente dever, e aí essa balança acaba tendo ali uma descompensação. É isso que acontece. Olha, eu tenho um caso clássico que eu aprendi muito com ele. Eu recebi um jovem, acho que ele devia ter 21 anos, 20 anos.
o cara é talento, tal, ver recomendação do meu líder, tal. Aí ele disse, olha, não vou entregar a área de recursos humanos, não. Eu mesmo vou entrevistar ele. Tá bem recomendado. Entrevistei. Ele entrou na minha sala, fui lá com meu sorrisão, olá, fulano, tudo bem, tal, tal. Aí eu falo um pouquinho para ele, para desarmar, para ele ficar com a minha forma de ser, eu deixo ele à vontade. E aí, vamos. Ele era um talento mesmo, muito bem formado, tá. Eu já marquei na minha cabeça onde era que ele deveria entrar, área comercial. Aí, na hora que ele se levantou, não, minto, quando ele entrou, ele disse, li seu artigo no LinkedIn sobre expatriado, gostei muito, logo quando ele chegou. Tipo, o cara me pesquisou hoje, já sentou e tal, depois que a gente terminou, aí foi o teste, foi eu na ferida. Qual foi o ponto que mais lhe chamou do meu artigo? O título. O cara só leu a manchete. Só leu a manchete. Ele aí fez, me desculpa, eu não li não. Eu peguei na saída do elevador, vi seu perfil e vi que você tinha escrito o último artigo sobre isso. Derreteu, caiu. Não, aí veio a mim. O ensinar do líder. Eu vou dizer, aí eu disse, fulano, ele vai trabalhar com você, é um cara bom. Corrija essa distorção da prepotência intelectual, porque ele tem talento. Não é para se perder ele. Ele tem talento. Vamos moldar isso dele e tá aí. Que legal. Ele entrou, mas ele me pediu demissão depois de 4 meses, porque não era um líder bom e o cara era tão bom que disse, esse cara é um bosta, eu não vou ficar aqui com esse cara. E saiu, pediu demissão. E ele tinha razão, o cara é um bosta mesmo. Não, nesse ponto e o menino tinha razão. Errado. Quer dizer, olha só, eu poderia, qualquer um outro, dizer assim, pô, tira esse cara, esse é um mentiroso, esse é um enganador. Não, o cara tinha talento, uma pequena distorção que se corrigia no trajeto da pessoa. E aí, pronto, mas ele foi que abandonou a gente, não foi... E depois ele caiu em outra empresa do grupo. Aí eu encontrei ele em outra empresa do grupo. Eu digo, mas seu pistolão é forte, hein? Ele foi para outra empresa, não gostou do ambiente, aí pediu e voltou. Entendeu? Entendi, então, legal. Esse é o ponto. Você consegue identificar isso nas coisas. E às vezes também é líder ruim, que não olha as qualidades. Olhe bem, qualidades das pessoas é para ser potencializada. E as fraquezas é para ser trabalhada pelo líder. E fantástico hoje, isso. Isso é que cria uma referência de líder. E os jovens de hoje, o líder dele não é o do crachá. O líder dele é quem ele elege na empresa para ser mentor dele, ou identificação. E aí, um bocado de gente que não entende. E aí, recursos humanos que não praticam o TBC não percebe isso. Sabe o que é o projeto TBC? Não. Tira a bunda da cadeira, minha senhora. Saia, vá andar pelo corredor. Eu pensei que era um baita de um outro artigo. Vá andar, vá escutar. TBC, tira a bunda da cadeira. Pô, vá andar, vai escutar as pessoas, escute, para você contribuir com o líder e contribuir com o liderado, para que tenha essa pega. Não, que fantástico. Ó, e aqui tem aprendizado, viu? Ó, para quem quer. Aqui, ó, vamos mostrar o livro do por GG, favor. ó. Por favor. Aqui, ó. Deixa eu chegar pertinho aqui para a galera conseguir enxergar bem. Aí, ó. Aqui, ó, Luz, Câmera e Gestão. Tá no Amazon.com.br. Tá no Amazon.com.br. No meu rosto? Aqui? Aí, ó. Você vai ver GG com a cara de Juanzito. E, perdão, mas você aborda um tema aqui que eu acho que é legal, acho que você vai gostar, se é da criação também, se é do entretenimento, que é a gestão com criatividade. Você traz esse tema, não traz? Trago esse tema muito. O que é esse tema para você, a gestão com criatividade? Gestão com criatividade é o seguinte, eu digo que um dia que você perder a capacidade de se indignar com erros, você saia do seu ambiente.
A indignação é a centelha da criatividade. Você se indignar com a coisa, porra, tô puto com isso. Tá, tudo bem. Criou aí o espírito. Agora vá criar para você sair daquilo. Então é isso. E essa para mim sempre é animal, foi. Hein? E eu sempre me indignei e tem mais. Era destemido, enfrentava líderes. Meus líderes, às vezes, quando digo, não, essa porra não é assim não, cara. É desse jeito aqui. Quem tá lá sou eu que ouço, eu sei. E aí tem o seguinte, ele não andava, ele não tirava a bunda da cadeira, eu que andava pelos países por lá. Então, ó, não foi nada contra você não, só tô dando um exemplo, tá? Mas não praticava o TBC, aí, tal. Né? Não praticava o TBC. Mas quem faria era eu que o via. E aí, quando você tem as experiências do trabalhador ou do colaborador com você, e você é depositário porque você deu o seu tempo para ouvir, tudo bem. Aí você vai fazendo o que é, vai peneirando, né? Às vezes o cara solta, Perfeito. vai filtrando. Isso é que lhe dá credibilidade. Porque é o seguinte, você já viu alguma consultoria inventar alguma coisa? Não, eu fecho o contrato com ele, você trabalha comigo, ele vai lá, pergunta a você o que o seu líder não deu voz, ele bota bonito no PowerPoint e vende. E é assim. Pior que é isso. É assim. E eu disse, se você precisa de consultor, o problema é seu. Tanto que eu não me denomino consultor. Eu sou um apoio empresarial. Aí, Ó. Que legal. Isso é legal. E apoio eu sempre caracterizei. Seu público, eu posso falar tudo aqui? Pode falar tudo o que você quiser, o que você não quiser. Apoio é igual testículo, participa, mas não entra. Sensacional. Maravilhoso. GG, cara, muito bom poder ter a sua mente brilhante aqui com a gente. Obrigado por você ter topado, ter vindo aqui com a gente, conversar com a gente aqui no Erros e Acertos. Você é uma figura. E a energia, não é boa energia? Não, eu não te falei? Louco. Que energia surreal. Fantástico. Você já é embaixador aqui. Você pode vir aqui a hora que você quiser. Pronto. É muito conhecimento para poucos minutos. Quando eu tiver um tema, eu provoco vocês. Bom, Por favor, por com o favor. maior prazer. A gente quer fazer a parte 2 quando a gente atingir os 100 mil Quando a seguidores. gente chegar no teu 100 mil, a gente... 100 mil seguidores. É isso aí. Quando Quando a gente chegar lá, a gente faz a segunda edição. A parte 2. É isso aí. Valeu, gente. E a última pra gente fechar. Geralmente a gente faz um bate-bola, mas eu acho que melhor do que fazer o bate-bola, qual mensagem você gostaria de deixar para os jovens, sejam eles empreendedores ou que querem construir carreira? O que você deixa de mensagem? Seria a mensagem do Genésio, seja para eles em termos profissional ou pessoal. Olha, eu vou usar um exemplo de meu filho. Meu filho, Rodrigo, ele mora no Chile. E ele se formou no Rio de Janeiro. E quando ele se formou em odontologia, eu disse... vou botar um consultório para você. E ele disse, eu não quero. Deixa eu prestar serviço e aprender mais. E depois eu vou empreender. Hoje ele tem uma clínica no Chile. Legal. E depois de 2 anos de formado, ele disse, meu pai, agora se você quiser, tá aqui o consultório. Aí ele, assinatura aqui, ele disse, assinatura de quê? Não é meu, não? Não, tá doido, rapaz? É meu, eu tô lhe emprestando. Aí você vai assinar como inquilino, vai pagar só R$50 por mês, mas não precisa pagar não. Aí minha esposa disse, por que ele não tem que pagar? Me perguntou baixinho a mim depois. Porque se ele me contrariar, eu despejo ele. Por falta de pagamento. Ou se ele desfetua. Mas não precisou disso. Ele entendeu muito bem e foi adiante. E é isso. Não quer empreender ainda, gaste seus erros ou veja outros ambientes. Porque você vê, você vai encurtar, é um atalho para o seu êxito. Então, ninguém começa de cima, porque você vai gastar os erros você mesmo pagando. E se você tiver uma liderança, vai errar menos. Perfeito. E tem mais. Eu digo que eu não tenho idade, eu tenho vivência, sabe por quê? Porque eu só não aprendi com as minhas experiências, eu aprendi com a experiência dos outros. Os erros dos outros que eu via, eu trazia para mim para eu não errar. Fantástico. É atenção. É a atenção que transforma as pessoas. Então você que quer empreender, não vá de cara pensando que vai ser vida boa, porque não vai ser vida boa. Você, quando começa a empreender, você já começa o mês devendo. É isso aí.
E se você é PJ ou o que for, você não. Você vai. Porque você tiver a segurança, aí sim você parte para o seu negócio, que você vai errar menos e a capacidade de êxito é muito maior. Eu não digo sucesso não, porque o sucesso pode ser efêmero. Eu gosto de êxito, porque sucesso são as luzes, são isso. E isso é efêmero. Vá para o êxito, para o que você quer, o que você traçou. E é assim. E lembre-se, caminho a gente vai, a proporção que a gente vai abrindo é que vai vendo o caminho. E quem quiser ter uma carreira, lembre-se, carreira não é o trilho. Quem quer trilho vai ser funcionário público, que aquilo é da toda a vida. Carreiras são trilhas. Então você abre aqui, desce um pouquinho, se errou, sobe de novo que errou. Então, trilha é que faz a carreira das pessoas. Tá bom? Perfeito, que aula. Genésio, muitíssimo obrigado. Um prazerzaço estar aqui contigo. E para mim fica a gratidão e essa incrível aula. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito bom, Palavra GG. com o homem. Gente boa. Muito bom ter você aqui. Espero que vocês tenham gostado também. Beijo no teu coração, você é embaixador beijo. aqui. Volte Embaixador. sempre. Olha, sou mais embaixo, sou embaixador aqui TBC, agora. TBC, tira a bunda da cadeira. Fantástico, Valeu. sensacional. Foi bom mesmo? Gostou? Compre o livro.